Namastê! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos continuar aqui o resumo dos 52 dias. Os 52 dias começaram, na verdade, o fio condutor dos 52 dias foi a visão do profeta Daniel, que aparece lá no capítulo 2 do livro de Daniel na Bíblia Sagrada, onde o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele não lembra do sonho, ele só lembra do sonho quando Daniel faz lembrar do sonho, que é com uma grande estátua, com cabeça de ouro, braços de prata, né, quadris e pernas de bronze, pés de ferro misturado com barro. E ele vê uma pedra saindo de uma montanha cortada sozinha, né, ninguém a corta, ninguém tira, a expressão é cortada sem mãos, e ela destrói a estátua. E nós viemos trabalhando com isso, mostrando que estas partes da estátua eram justamente os reinos e impérios, o próprio texto vai dizer isso, né? Ele diz para Nabucodonosor, que é o imperador da Babilônia, a cabeça de ouro é você. Só que nós fizemos uma colocação diferente. Nós dissemos que em cada um destes reinos estava se manifestando, estava se gestando o Israel espiritual, que tornou-se a igreja. Então os 52 dias caminham até a aparição de Jesus Cristo, a formação da igreja, que se torna o Império Romano renascido, convertido, e então a sua decadência e a promessa e os primeiros indícios do reino do Espírito Santo. Esse é um resumo básico. Antes de Joaquim de Fiori, os próprios judeus falavam em 3 eras. Eles diziam que a história do mundo aconteceria em 6.000 anos. 2 períodos de Torro, daqui a pouco falamos sobre isso, 2.000 anos de Torro, 2.000 anos de Torá e 2.000 anos de Mashiach. E eles fazem a seguinte divisão: os 2.000 anos de Torro antes de Abraão. Depois de Abraão, Moisés e a destruição dos 2 templos, 2.000 anos de Torá. Abraão sendo o princípio da Torá, embora não recebendo a Torá, viveu pela Torá. E esse período vai se estender até o surgimento dos primeiros movimentos místicos, como dos Hassidim, por exemplo, que tem uma grande ansiedade, uma grande devoção, uma grande expectativa pela manifestação do Mashiach, e que, então, a partir de então, teria se iniciado os 2.000 anos de Mashiach. Nós seguimos mais ou menos essa descrição com algumas modificações. Primeiro, por que a palavra torro, 2.000 anos de torro? Torro é uma expressão que está lá no Gênesis capítulo 1, torro vaborro, sem forma e vazio. Acontece que este vazio, borro, ele é o vazio das cli, dos recipientes. Ou seja, é necessário que um recipiente esteja vazio para que ele possa receber a luz divina. Então, não é necessariamente algo mal. A Kabbalah Luriânica coloca esse período de Torro Vaborro como um período anterior à criação. Quando se formaram os primeiros vasos, os vasos não podiam conter a luz divina e não podiam compartilhar, porque não podiam conter também porque não compartilhavam essa luz, e se estilhaçaram, formando os mundos inferiores das Clifas. Para nós, esse período é um período da história da humanidade. Ou seja, o período dos reinos que eu vim descrevendo, eles são justamente o Torro Vaborro. Antes da aparição da igreja cristã, que seria o verdadeiro Israel, esse é o período de Torro Vaborro. Por que ele é o período de Torro Vaborro? Porque os vasos, borro, estão sem forma, torro. Quer dizer, as imagens divinas, as imagens do reino divino, porque, como vocês observaram, todas as religiões, elas não tinham o caráter que nós damos às religiões hoje, que é um caráter de foro íntimo, de escolha, de liberdade, né? Não se tinha nenhum conceito de liberdade religiosa. As mitologias, as práticas, os cultos dos egípcios, dos sumérios, dos romanos, eles estavam ligados ao reino, à política e à religião. Então cada um desses impérios espirituais, eles refletiam um império espiritual
que estava por vir e que se manifestaria na sua forma plena na Era do Filho, que foi a Igreja Cristã Europeia. Os primeiros momentos, que são o período de Torá, são justamente os períodos de Israel, que, como eu vou explicar em vídeos futuros, embora não em detalhes, porque é um tema muito vasto para um vídeo na internet, os primeiros momentos do reino de Torá acontecem no Império Macedônico, que é quando efetivamente Israel se forma. Existem muitos indícios de que o Israel antigo formou-se dentro do Império Macedônico de Alexandre e ganhou a sua forma definitiva e completou o seu processo de formação de escrituras após a morte dele no período ptolomaico e daí por diante. Então, o período destes reinos de Babilônia, que era da religião suméria, até o Império Grego, quando se inicia então o reino de Torá, né, e entra ali dentro do Império Romano, seriam os 2000 anos. Não seriam 2000 anos exatamente, né, mas simbolicamente 2000 anos, que seria o período de Torro Vaborro. Os vasos se enchem de luz, mas a luz não consegue adequar-se, ter uma forma perfeita. E seria por isso que Jesus é chamado de a perfeita imagem de Deus. Então esses vasos quebram. O Isaac Luria disse que os vasos quebravam porque eles não conseguiam transmitir luz uns para os outros. E as antigas mitologias elas eram exatamente assim. Você vai ter um aperfeiçoamento da mitologia entre os gregos, desde que você consiga entrar na mística da mitologia grega. Mas o que você tinha antes era um politeísmo e um paganismo em que os deuses estavam em conflito, em que os deuses estavam usurpando uns aos outros. Então, basicamente, esse período de Torro Vaborro é esse. Depois o período de Torá, que começa dentro, né? Não são períodos estanques, como os judeus mesmo dizem, né? O período de Torá começa com Abraão. Para nós, o período de Torá começa dentro do Império de Alexandre. Ele vai se estender para dentro da igreja cristã, que é o período do Mashiach. E estaríamos, sim, 2000 anos ou mais de tempo de Mashiach, embora há pouco tempo os judeus tenham ansiado pela sua vinda. Eu vou ler para vocês aqui, para continuar explicando, um trecho do Zohar, o Tratado de Bereshit, a folha 25a. Veja que coisa interessante, porque se tem cabalistas e judeus me ouvindo, eles estão arrancando os peiotes agora, né? Que absurdo, como é isso e tal. Veja bem. Ele criou os céus e a terra depois de ter criado o torro. E não havia ali base alguma. Veja que ele menciona que não havia base, que é o pacto que sustenta eles. Ou seja, o mundo estava como que agitado. O mundo estava como que jogado de um lado para o outro, instável. Por isso, o Santíssimo, bendito seja, quis dar a Torá para as nações do mundo, os que louvam as estrelas e os signos, que é a circuncisão de fato. Mas os povos não quiseram recebê-la, então a terra permaneceu desolada e seca. Ele diz aqui que a Torá foi oferecida para os mundos, mas para os povos, para as nações, que adoram as estrelas e os signos, e todas as nações anteriormente, seus deuses, como a gente viu, todos eles estavam ligados aos planetas e às constelações. Mas em que momento Deus ofereceu Torá e o povo não quis Torá? Veja só. E este é o significado de: juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se veja o leito seco. Está lá no Gênesis, né? Juntem-se as águas é a Torá. Em um lugar significa em Israel. Presta atenção. As águas estavam espalhadas. Então, quando que a Torá foi oferecida para os povos? A Torá foi oferecida para os povos dentro de cada uma das suas religiões. Ela foi oferecida para os índios, ela foi oferecida para os chineses, ela foi oferecida dentro das suas religiões, as águas que estavam espalhadas. Então é normal, já que essas águas se juntaram num ponto, em um lugar, que é Israel, é normal que nós encontremos na Torá indícios e histórias de outras religiões. Porque foi exatamente isso que aconteceu, as águas foram reunidas num lugar. Porque as almas deles vêm deste local, como foi dito sobre isso. Bendita seja a glória do Eterno desde o seu lugar. Ele menciona que essa glória do Eterno é a Shekinah, e então ele passa para um outro ponto. A Torá é o assentamento do mundo, quer dizer, antes o mundo estava vacilando e agora ele não está mais porque tem Torá.
E as nações do mundo que servem às estrelas e aos signos e que não a aceitaram permaneceram desoladas e secas. Por isso que elas acabaram, né? Porque elas não extraíram a Torá de suas religiões, o fundamento. Porque Torá significa instrução, né? E é por isso que o Santíssimo, bendito seja, criou mundos e os destruiu. Quer dizer, esses mundos criados e destruídos são os mundos dos impérios passados. Né? Quando Alexandre, por exemplo, vai à Índia, pensava-se que ali era o fim do mundo. Se você vê o mapa do Império de Alexandre, esse mapa do Império pensava estar englobando o mundo todo. Se você vê o mapa do Império Romano, a mesma coisa. Esses mundos que foram destruídos significa justamente esses cosmos, esses mundos organizados, né? Não foram mundos mesmo que Deus destruiu antes. Isso não significa que ele destruiu suas próprias obras, como o ser humano pensa, porque ele destruiria os próprios filhos se foi dito, ao serem criados. Berri Baran, Gênesis 2,4, né? O que é Berri Baran? Você lê lá em Gênesis 2,4 que fala essas são as gerações, as genealogias, né, dos que foram criados. E ele diz que isso pode ser lido com o re foram criados, Berri Baran. Aí ele divide a palavra Berri Baran em Berri Baran. Isso alude aos que vivem entre as nações do mundo e que se converteram. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo que Israel não começou, desceu o cara lá para o Egito, e aí ele começou a se multiplicar ali e saiu do Egito. Do mesmo modo que as águas vieram das nações, também das nações vieram os convertidos que formaram Israel. E diz que eles foram criados pelo rei. Por que ele diz que eles foram criados pelo rei? Por causa deles, o pequeno rei caiu de Abraão, no 5º milênio, que é aludido pelo rei, cujo valor é 5. O Zohar é bem estranho para entender, mas vamos por partes. Segundo os sábios judeus, Abraão foi chamado por Deus de Ur dos caldeus, na Suméria, quando ele tinha 52 anos. Abraão tinha 52 anos quando ele foi chamado por Deus. Urash, falando sobre esse cenário, diz o seguinte: então em Abraão, Deus encontrou um vaso para toda a semente de Israel. Lembre-se, né? Que as águas se reúnam num lugar que é Israel. E as almas que existiam antes que o mundo fosse criado, existiam nele. Até então, o mundo era da ordem de torro, sem o pacto. Quer dizer, sem o pacto, o mundo é torro vaborro. Não tem forma. É por isso que o mundo só foi capaz de suportar o pacto de Abraão. Este é o significado místico da ideia de que Deus os criou através de Abraão. Porque a palavra que ali Berre-Baran nos fez pelo rei, também é lida no próprio Zohar como Berre-Abraham. Ou seja, foram feitas por Abraão, solidificadas por Abraão. Neste ponto, Abraão foi informado de que ele teria Isaac, e que a semente de Israel, todos existiriam nele. Como está escrito, pois através de Isaac será chamada a sua descendência. Como esse era o caso, Deus também queria que a alma do Mashiach aparecesse e se manifestasse. A alma do Mashiach também foi armazenada antes que o mundo fosse criado. Como foi dito, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, sabe aquelas águas dos mitos, das mitologias, estavam espalhadas pelo mundo e que Deus reúne para formar uma instrução, que é a Torá? Sobre elas pairava um Espírito. Como diz lá no Gênesis, o Espírito de Elohim pairava sobre as águas. Diz que esse Espírito era o Mashiach. Nossos sábios disseram que isso se refere ao Espírito do Mashiach. Então, por que nós, já falaram outro dia aí que nós pagamos pau para a mística abraâmica, né? Entenda, Abraão, Isaac, Moisés, eles são códigos. Para nós, eles não são personagens históricos, eles são códigos de segredos cabalísticos. A cabeça de ouro, Suméria, Babilônia, significa que a partir daquela região, toda a luz divina foi concentrada ali. Eles foram todos reunidos ali, a semente de Israel. Essa luz, essa cabeça luminosa, a reunião desses iluminados em Ur, em Babilônia, foi chamada de Abraão.
Ou seja, quando eles foram todos reunidos, o mundo foi estabelecido, ainda que Torro Vaborro ainda estivesse acontecendo, porque esses mundos haveriam de quebrar. É uma era penetrando a outra. Quando eles foram reunidos, e a reunião deles é chamada de Abraão. Porque Abrão, que era o nome original, significa pai exaltado, pai elevado. Referência a Sefirá de Roquimá. Quando Abraão recebe o Re, e ele diz ali, né, que eles foram gerados pelo Re, quando o Re, a letra Re do nome de Deus, é colocada no nome ele de Abraão, se transforma em Abraham, pai de uma multidão, é que ele gera Isaac. Ou seja, a cabeça dourada, toda a luz está reunida, começa a se espalhar, e por isso, ao se espalhar, ela vai mudar de ouro, metal raro, muito valioso, em ferro. Metal pouco valioso, mas muito comum, espalhado por todos os lugares. E quando este ferro estiver espalhado por todos os lugares, tendo ouro, que são os 52, que são o Israel de Deus, que é o Mashiach, que não é um dos 52, e que também não é um dos membros comuns de Israel, ele é o líder, ele é o nosso líder, ele será nosso líder. Quando eles estiverem espalhados pelo mundo, então a era do Mashiach iria começar. Então o que nós contamos nos 52 dias, vocês devem lembrar, eu mencionei o haja luz. O haja luz, referência a Sefirá de Resed, primeiro dia da criação, essa Sefirá está justamente associada a Abraão. Então o chamado de Abraão, o haja luz, e que acontece não na terra de Israel, mas em Ur dos Caldeus, ele é justamente a referência do momento em que Deus começa a trabalhar para que o mundo deixe de ser um mundo caótico, um mundo de bárbaros em conflito, de religiões em que os próprios deuses estão em conflito, para um mundo harmônico, aonde o próprio Deus se revelará, aonde o próprio Deus encarnará e no qual o próprio Deus irá promover grandiosa transformação. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e nós vamos continuar com mais vídeos explicando os 52 dias. Namastê.